Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulta. Sim, aquele podcast que falaram pra você dar uma escutadinha, que tu ia tomar umas tamancadas, pra ajudar você a se conhecer melhor, pra você fazer alguns questionamentos sobre a sua vida, pra te ajudar a encontrar um caminho, acho que um pouco mais sólido e pavimentado pra gente se conhecer melhor. É esse podcast aqui mesmo. E quem fala, quem introduz, a host desse podcast, eu adoro esse nome, a host do podcast, sou eu, Andréia Chociai, no meu Instagram e no meu TikTok. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre mim, mas também vai ter acesso a um conteúdo que vai te ajudar nessa caminhada para você se conhecer melhor, meu amor. E hoje quando eu aviso, porque assim, ó, eu bato, mas eu aviso. E hoje eu já vou avisando que o tema vai pegar no teu calcanharzinho, vai dar talvez uma chulepadinha em você. Então, assim, coloca aquele capacetinho, que a pedrada hoje é certa, a pedrada é violenta, mas obviamente tudo no amor, tudo pra acordar vocês pra vida, tudo pra fazer vocês assim, nossa, meu Deus, eu preciso, né, de reagir. E nada melhor do que falar sobre reagir, tomar as rédeas da própria vida, do que abordar um tema que talvez você tenha ouvido falar sobre ele mais especificamente, ou conforme eu vou falando sobre ele, você vai falar, tenho isso aí, eu sinto isso aí. A maravilhosa, a famigerada, a terrível, a resistência. Você sabe que eu presto serviço para algumas agências de marketing também, porque eu também trabalho como copywriter, então eu escrevo sites, páginas de vendas, anúncios, conteúdos para outras pessoas. Então atendo uma gama de agências também. Esse é um dos jobs aqui da mulher que tem que estar sempre trabalhando, fazendo alguma coisa. E eu, numa das agências que eu presto serviço, eles usam um programa e ali vem aberto as tasks, as tarefinhas e tal que tem que fazer. E aí você tem uma prévia mais ou menos das datas, o que você tem que entregar e tal. E sempre tem no nosso trabalho aquilo que você gosta muito de falar, um assunto que talvez você tenha mais familiaridade, algo que você tenha mais, seja mais propenso, tenha mais gosto para fazer, e outros nem tanto. E pra gente que trabalha com conteúdo, principalmente quando a gente tá criando pro outro, quando é pra mim, tudo bem, eu vou falar aqui de coisas que eu gosto, de coisas que eu tenho afinidade, de coisas que eu tenho profundidade, mas quando é pro outro, talvez eu vou esbarrar em temas que eu não entenda tanto, ou que ainda seja um pouco nebuloso pra mim. Mas o fato é que quando é difícil de alguma maneira, seja porque eu não tenho muita afinidade, seja porque eu não gosto muito de falar sobre aquilo e tudo mais, automaticamente se cria uma resistência. A resistência, ela vai funcionar como: eu acordo, eu abro o meu computador. Aí eu vou lá, abro o meu computador, tá aqui na minha frente, eu abro, leio as tasks e tudo mais. Aí começou meu dia. Aí eu vejo aquela task lá, que eu já deveria ter começado a mexer, que é um assunto que eu não gosto muito, mas assim, eu tenho que fazer, eu sei que vai me tomar tempo e tal, e eu olho pra ela. E aí eu vou começar a digitar pra mexer nela e eu vejo que a minha garrafinha está sem água. Horas, não dá pra começar a escrever isso aqui sem a nossa água aqui pra hidratar enquanto a gente tá fazendo, trabalhando. Aí eu vou na cozinha, aí eu coloco água e aí eu vejo que não coloquei as roupas pretas pra lavarem ontem. Já lavei as coloridas, hoje é dia das pretas, não coloquei. Peraí, deixa eu colocar. Eis que eu coloco minha garrafinha aqui, coloco as roupas pra lavar. Coloco para lavar, pego minha garrafinha, estou me encaminhando aqui para o meu escritório para finalmente abraçar aquela task ali que está me olhando, que hoje eu só tenho ela, inclusive eu tirei o dia só para mexer com essa task. E quando eu me sento e me dou conta, não postei o vídeo da manhã, porque eu tenho que postar um vídeo de manhã, tenho que postar um vídeo, não postei o meu vídeo do TikTok. Aí eu entro no meu computador, no meu celular, vou lá, posto o vídeo do TikTok e tudo mais, isso aqui. Aí quando eu vejo, já perdi um tempinho ali, já entrei naquele limbo digital que quando passou uma hora, assim, piscando. Aí você tá vendo o tutorial de como lavar uma bicicleta, assim, aquelas coisas aleatórias. E o fato é que chega no final do dia e essa task ficou lá, o computador ficou aberto, o teu escritório ficou todo montado pra você mexer naquela task e você não mexeu.
Porque você ficou suscetível, você ficou sujeito à influência da resistência. E aí a minha pergunta é: o que é que me faz resistir a esta tarefa? O que está por trás dessa resistência? Será que eu vou ter resistência a tudo? Ou eu estou resistindo a essa task aqui por medo, por cansaço, ou por procrastinação? O que me faz resistir? Todos nós temos um aspecto, né, físico, emocional, psicológico. E o aspecto psicológico da resistência é que ela funciona como uma resposta natural do ser humano a resistir a tudo que me dá desconforto, tá? Vamos lembrar que naturalmente o meu corpo, ele foi feito para ficar parado em berço esplêndido, curtindo o mundo, a vida de forma plena e maravilhosa. Mas a grande realidade é que eu preciso trabalhar, enfrentar, né, a minha savaninha cheia de leões, desviar das antas e tudo mais. Preciso colocar o meu corpo em teste, quase morrendo ali, correndo, fazendo uma musculação, treinando. O fato é que ser adulto vai me colocar diante de tarefas muito difíceis e vai me colocar em situações desconfortáveis. E aí, numa resposta natural do meu corpo de resistir ao desconforto, porque ora, se eu fui feita para ficar em berço esplêndido, por que é que eu vou ficar correndo durante 1 hora? Para que eu vou fazer isso? Então eu procrastino. Eu dou prioridades para outras coisas na minha rotina e no meu dia a dia para fugir daquele desconforto. Então, a grande verdade é que nós estamos, sempre que possível, fugindo de coisas desconfortáveis. Ou seja, tudo que me colocar numa situação que talvez eu não queira estar, que me machuque, que me canse, que demande muito fosfato, eu pensar demais naquilo ali, vai me oferecer resistência. E aí tudo parece urgente, tudo parece melhor. É como eu falo, tem tarefas que elas são tão difíceis de eu fazer que eu não quero tanto não fazer aquela tarefa que limpar um banheiro para mim fica muito mais interessante do que realizar aquela tarefa. Esse é o efeito da resistência. Então, não é algo só, o TDAH, o procrastinador, não é casos, não são casos específicos, não. A resistência, ela atua sobre todo ser humano. Eu entendo que a resistência vem. Beleza, Andréia, sinto isso, eu procrastino, eu me saboto, tá, beleza. Mas existe um efeito que eu estava lendo num livro uma vez e eu achei muito interessante, que chama efeito Zeigarnik. Eu não sei se é assim que se pronuncia, Zeigarnik. E ele é um efeito que nós, seres humanos, temos de dar prioridade, uma tendência a lembrar muito mais das tarefas inacabadas que eu tenho do que das que eu concluí. Calma lá que tudo vai fazer sentido. Então, eu tenho essa resistência para as coisas que eu preciso fazer, mas algo em mim não consegue negligenciar o fato de eu não estar fazendo. Tanto é que, nossa, os temas que são sempre super em alta nesse podcast, quando eu falo de procrastinação, quando eu falo de fazer o que precisa ser feito, são dos temas mais ouvidos e mais procurados na internet, como vencer a procrastinação, remédio para focar, para não procrastinar tanto. Chama atenção porque isso está acontecendo ainda mais numa era onde o nível de distração é muito alto devido aos dispositivos celulares e computadores, enfim.
Só que sobre esse efeito Zeigarnik, que nós temos, que tem um lado positivo da gente não esquecer daquilo que precisa ser feito, a nossa atenção ela está sempre muito apontada e tendenciosa para aquilo que está inacabado. E aí a gente começa a meio que entrar num limbo, num completo limbo, porque eu sei que eu preciso fazer, eu me programo para fazer, eu me preparo para fazer, mas por algum motivo a resistência ela é tão grande que eu não consigo fazer. Eu vou lá, eu procrastino, eu faço outras coisas, mas eu não faço o que precisa ser feito. E a minha cabeça não sai daquilo. E toda hora é como se eu tivesse me lembrando, eu preciso começar a academia. Eu preciso começar uma dieta. Eu preciso entregar aquele projeto. Você quer ver resistência com projetos novos? Sabe aquele projeto novo que você precisa fazer? E eu não tô falando aqui só do projeto de um arquiteto, de um engenheiro, não. Você precisa, sei lá, precificar novamente os negócios, precisa criar uma nova linha de roupas na sua loja, precisa começar um trabalho na faculdade. Essa paralisia do início, essa resistência do processo criativo, que até de uma certa forma porque pode falar assim, nossa, mas o que tem de desconfortável nisso pra gente ficar tentando evitar? O fracasso. Putz, eu vou começar isso aqui, e aí, e se não der certo? Ah, eu vou empenhar tanta vontade aqui, e se não der certo? E uma coisa meio assim, no inconsciente mesmo. E aí a gente aumenta ainda mais essa sensação da resistência. Então, eu tenho a resistência como um aspecto psicológico muito natural, nosso, do ser humano. Tenho algumas situações como início de projetos e tudo mais que amplificam essa resistência. Ainda fico sobre o efeito Zeigarnik, que é o tempo inteiro me lembrando e me martirizando daquilo que eu preciso começar e não comecei, daquilo que eu comecei e não acabei, daquele leão que eu preciso enfrentar. E começo a entrar num limbo mental. E eu foco tanto naquilo que eu preciso começar que eu não consigo. É igual eu falo assim: quando eu tenho muita coisa para fazer, é até difícil elencar prioridade. Porque a gente vai deixando tudo para deadline, vai deixando tudo que de repente tudo vira prioridade. E aí você começa a vir do menos pior para tentar se encontrar no meio daquela bagunça que você se colocou. Mas apesar de ser um efeito natural, apesar de ser uma resposta fisiológica do nosso corpo, existem formas de vencer essa resistência. Porque horas, bolas, caçarolas, como eu digo para o Maicon, quando ele tem que fazer uma coisa que ele não quer fazer, você é um adulto. Acho que não tem resposta melhor do que somos adultos. E a coisa que eu mais tenho descoberto, e aqui vem muito fazendo jus ao título desse episódio, que eu descobri depois de adulta, é que a gente vai fazer muito mais coisas que nós precisamos fazer do que o que a gente realmente quer fazer. O que eu queria agora, certamente, era estar numa praia muito específica, que eu amo aquela praia, estar lá com meu copo de caipirinha do lado, sem me preocupar com internet, boletos e nada, e tá olhando para aquele mar e poder entrar e sair de novo, e entrar e tomar um coco, tomar uma caipirinha. Era isso que eu gostaria de estar fazendo neste momento. Mas eu sei que eu preciso desligar aqui com vocês e enfrentar aquela task ali que eu estou amarrando tem muito tempo, e a deadline dela chegou, e eu preciso entregar ela. Tá, André, então como é que eu consigo superar? Como é que eu consigo enfrentar essa resistência de alguma forma? E aí me vem muito à cabeça que muitas pessoas falam pra mim assim, né? Poxa, André, eu vejo que você é uma pessoa que você se propõe e faz.
você assim, você consegue tirar do papel, você consegue ir lá e fazer, e simplesmente fazer. E eu criei algumas ferramentas que eu acho que para mim funcionam muito bem para quebrar a resistência de fazer coisas difíceis. Por exemplo, vamos falar aqui de exercício físico, tá? Principais barreiras do exercício físico. Ele é sofrido, ele dói, geralmente ele vai exigir sociabilidade, porque às vezes você tem que fazer junto com pessoas e tudo mais. Então, tudo que eu posso facilitar para fazer o exercício, eu faço. A primeira coisa inegociável é a primeira coisa que eu faço no meu dia. Andréia, mas eu não acordo 4, 5 horas da manhã. Tá. Eu aqui não sou a pessoa cretina que banalizo a minha rotina como sendo a de todo mundo, até porque às vezes 4, 5 horas da manhã você já tá acordando dentro do ônibus e indo trabalhar. Na possibilidade de que seja das primeiras coisas que você faça no dia. Por quê? Porque a nossa força de vontade, ela é finita. Todas as vezes que eu durmo, descanso, me alimento bem, a minha força de vontade volta melhor. Então, de manhã, a tendência é que estejamos mais produtivos, mais focados. Parece até que o tempo passa mais rápido de manhã, porque eu tô com a minha força de vontade no talo. Apesar de já ir depletando, de já ir acabando com ela ao longo do dia, porque quando toca o meu despertador e eu preciso decidir entre ter a força de vontade de levantar e ficar na cama, eu já gastei um pouquinho dela. Mas no final do dia, tudo que eu menos quero é ter um pingo de força de vontade para levantar minha bunda do sofá. Então, exercício físico é a primeira coisa do dia. A primeira. Se não a primeira, ali na hora do almoço, tem que estar no primeiro quadrante do dia. André, eu não sou essa pessoa, não há possibilidade na minha rotina de isso acontecer. Diminua as chances de desistir. Como? Vou pro meu trabalho. Eu não volto para casa para me trocar. A minha roupa, ela vai junto comigo. A minha roupinha, o meu tênis. Tá difícil mentalizar sozinha, eu vou arrumar um parceiro de treino. Que essa pessoa já vai estar me esperando. E ela já vai estar, por isso, fazia tanto sentido pra mim. E eu fiquei, acho que, tão consistente, por exemplo, de sair do sedentarismo tendo feito crossfit logo de cara, porque eu me comprometia com outras pessoas. Então, eu queria estar ali também para não mancar com aquelas pessoas. Mas eu acredito que sendo das primeiras coisas que você faz no dia, vai para a segunda deixa que eu deixo, que é faça o mais difícil do seu dia pela manhã. Se ele ficar para o final do dia, ele vai ficar para o outro dia, que vai ficar para o outro dia e vai ficar para o outro dia. Geralmente eu faço uma lista com tudo que eu tenho para fazer no dia. Então, hoje para amanhã. Então, amanhã vai ser quinta-feira. Então, hoje eu falo, amanhã eu tenho que fazer isso. Tá. Qual que é a prioridade aqui? É entregar esse. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu abro o computador e vou lá naquela primeira. E eu não deixo a lista com 10 coisas para fazer, eu deixo 3. Eu falo, não, de manhã eu preciso resolver essas 3 coisas. Então eu pego aquele cavalo de Troia gigante de um monte de coisa que tem que fazer e começo por 3. Eu não vou pra quarta enquanto as 3 não estiverem resolvidas. Porque a gente tem essa mania de listar, que eu tô falando, lista suas demandas. E eu vejo aquela lista grande, eu não sei nem por onde começar. Daí eu começo uma, veio que não deu, eu vou pra terceira, que eu jogo pra quinta, que eu volto pra segunda, que eu venho pra terceira, que eu jogo lá na oitava. E no final das contas eu comecei um monte de coisa, não terminei, aí vem o efeito Zeigarnik, que fica na minha cabeça. Tu não acabou. Você não acabou. Não resolveu. Não acabou. Não resolveu. Então eu preciso utilizar de artifícios que me façam errar menos. Porque engana-se quem acha que a resistência não existe para as pessoas.
Tem gente que olha pra mim e fala assim, nossa, André, mas você treina todo dia e tudo mais, como você é tão motivada assim? Não sou. Mas eu arrumei mecanismos que me façam errar menos. Por exemplo, o mecanismo marido falando na minha orelha. Toda vez que eu falo pra ele, não, vou treinar, ele fala, mas você vai treinar. E ele não tem dó, ele não passa a mão na minha cabeça. Não tem essa, você tá cansada? Tá, mas você vai treinar. Mas você vai treinar. A não ser que eu esteja realmente doente, que daí ele fala, não, hoje você não vai treinar. Ele fica na minha mente, ele fica na minha cabeça. Às vezes uma pessoa, um parceiro seu, alguém, um colega de trabalho, fulano, eu tô com essa demanda aqui, pelo amor de Deus, me ajuda. Me cobra, chega no final da manhã e pergunta pra mim como está. Explica pra pessoa, mostra o que você fez, o que você desenvolveu. A gente tem a mania de querer tocar tudo sozinho. Não, eu não preciso de gente me orientando, eu não preciso de gente me guiando, mas a gente é um bando de criança que tá precisando sim de um professor, de um diretor, de um pai em cima da gente. O autogerenciamento, a autogestão, ela não é natural para todo mundo. Por isso que o home office para algumas pessoas funciona muito bem, como para mim, e não funciona para outras, porque não tem essa autogestão. Precisa de alguém em cima, de alguém cobrando, de alguém pedindo. Peça para parceiros, para companheiros, divida com alguém. É uma tarefa muito grande, divida em tarefas menores. Eu tenho que entregar, assim, tenho aqui que entregar esse site, tá? Aí eu olho lá o site, tem um monte de aba, um monte de coisa, eu falo, não, pela manhã eu vou fazer aqui a home, eu vou fazer aqui o quem somos, eu vou fazer aqui os serviços, depois na parte da tarde eu vou cuidar do rodapé, eu vou cuidar do design, eu vou cuidar de outras partes. Então eu preciso estabelecer rotinas. Já falei aqui em outros episódios que eu uso o Time Box. Eu pego lá meu Google Agenda online, porque eu era a pessoa avessa do online, até eu entender a facilidade que é ver no meu celular, abrir meu Google Agenda e saber tudo certinho que eu tenho para fazer. E aí eu coloco lá separado por hora. De tal a tal hora eu preciso entregar esses conteúdos. De tal a tal hora eu tenho uma sessão de consultoria. De tal a tal hora eu vou fazer a bike aqui. De tal a tal hora eu vou jantar. De tal a tal hora agora eu vou descansar, eu vou ler um livro. Tá tudo ali. E aí você pode olhar pra mim e falar assim, nossa, mas isso é uma prisão. Não, disciplina é liberdade. Quanto mais traqueado for o seu dia, quanto mais rotina você colocar nele, menos cansaço mental. Tem muita gente que tá fadigado mentalmente porque chega no final do dia com aquele efeito ali, lembrando das coisas que precisam ser feitas e não foram feitas, das coisas que começaram e não acabaram, e entra naquele limbo que parece que o gigante é tão grande que eu deito, abro o meu celular e vou dar risadinha com alguns reels pra me desanuviar. Entendendo que a resistência existe, que não é você que é preguiçoso, que não é você que é procrastinador, mas que é do ser humano a gente evitar o que é difícil, eu preciso desenvolver uma rotina que funcione para mim. Por exemplo, eu nunca fui a pessoa do treino matinal. Treinar 4 horas, 5 horas da manhã. Não funciona para mim. Eu vou aos finais de semana porque eu tenho que pedalar na rua e aí tem muito trânsito e eu fujo do trânsito. Eu gosto muito de treinar à noite, eu sempre treinei à noite. Eu gosto de treinar final do dia, à noite. Então eu sei que eu vou ter que ter força de vontade para aquilo. Então eu me preparo o dia inteiro para saber que naquele momento meu celular vai estar no não perturbe, eu não vou escutar outras pessoas, eu não vou negociar aquele horário, porque está na minha agenda que é para eu pedalar naquele horário, que é para eu correr naquele horário. E aquilo ali é inegociável para mim. O problema é que a gente começa a negociar com o que é difícil. Porque me põe no desconforto. Porque eu não quero sofrer. E tá tudo bem, a gente não quer sofrer, a gente não quer o difícil. Mas ser adulto é fazer uma sucessão de coisas difíceis. A resistência, ela existe. Você não vai burlar ela. Você vai aprender a conviver com ela. Todo dia sair da cama pra mim é muito difícil. Eu acordo lá às 5:30 da manhã, continua sendo difícil. Há anos que eu faço isso. Continua sendo difícil. Não vem com essa que eu toco e desperto.
ai, que linda, maravilhosa, que dia gostoso, ai, vamos viver, fazer um alongamento. Não, eu odeio todas as vezes. Mas eu descobri que eu, Andréia, produzo mentalmente melhor do período ali das 6 até umas 8 horas da manhã, onde eu não tenho celular, onde eu não tenho distrações. Isso é caminho para autoconhecimento. Como você funciona? Quais são os seus horários? O que tá faltando você parar e parar de tentar seguir a rotina daquela blogueirinha, sabe? Que tem uma vida muito privilegiada e começar a entender o que funciona para você. Gestão, organização, planejamento funciona para todo mundo. Mas o meu planejamento não funciona para você. A minha rotina, às vezes, não tem nada a ver com a sua. Aí eu olho pro outro e quero ter a mesma rotina. Tento uma semana, 2 semanas, quebro e por aí eu paro. E não faço mais. E deixo a resistência me vencer. Só que enquanto a resistência vence, eu perco e perco feio e perco muito. Uma boa dica que eu vou dar para encerrar aqui é: para hoje. Olha, você não precisa olhar para tua semana. Olha para tua quinta-feira. Olha para o teu dia de amanhã. Como que eu posso organizar aqui minha quinta-feira? Como que eu vou dividir o time box aqui? Aonde eu coloco meu treino, aonde eu coloco meu descanso, aonde eu coloco o trabalho chato, aonde eu coloco o almoço, aonde eu coloco aquela roupa que eu preciso botar para lavar, tudo, até mensagem que eu tenho que enviar tá lá no meu Google Agenda. Enviar mensagem para fulano. Cobrar não sei o que, não sei o que lá. Pagar o boleto tal. Eu vou aliviando a minha cabeça. Eu vou deixando ela mais livre para que a resistência não me vença com tanta facilidade. Testa e depois me conta. Um beijo e até a próxima.